O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus e dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. E então levaram as barcas para a margem, deixando tudo, e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da vocação de São Pedro, a vocação daquele que será o primeiro Papa, o príncipe dos apóstolos, aquele que irá derramar o seu sangue por Jesus em Roma, sendo crucificado de cabeça para baixo e estabelecendo ali a sede da Igreja de Cristo aqui na terra, a Santa Igreja Católica. Por isso, a barca de São Pedro, ela é de alguma forma, para nós, um símbolo da Igreja como um todo. Então vamos olhar para esse Evangelho e vamos ver o que é que nós podemos aprender e aplicar para nossas vidas. Vejam só, em primeiro lugar, os outros evangelistas, quando narram a vocação de São Pedro, narram bem brevemente. Jesus estava passando na beira do lago, disse: vem, segue-me, eu te farei pescador de homens. Eles, deixando as redes, seguiram Jesus. Mas as coisas não foram assim. Se nós formos ver toda a história de São Pedro, tudo começa com São João Batista. São João Batista pregava lá no Rio Jordão um batismo de conversão, e ele tinha discípulos. 2 de seus discípulos eram Santo André, irmão de São Pedro, e São João. Esses 2 discípulos ouviram São João que dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, apontando para Jesus, André
e João foram até Jesus, perguntaram: mestre, onde moras? Ele disse: vem e segue-me. E dali para frente eles ficaram com Jesus, e então logo em seguida Santo André foi chamar São Pedro. Então o chamado de Pedro começa aí. São Pedro, segundo o evangelista São João, se encontra com Jesus, e Jesus, logo desde o início, já anuncia que ele, Simão, se chamará Pedro, logo no primeiro encontro. Mas as coisas vão caminhando aos poucos. Até ali era só profecia. Jesus volta para a Galileia, começa a pregar, e nessas suas pregações a multidão se juntava ao redor. E essa multidão, um dia lá na beira do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia ou Lago de Tiberíades, são os vários nomes do mesmo lago. É um lago tão grande que parece um mar, né? Mas é mar de água doce. Pois bem, nesse lago estava lá o povo comprimindo Jesus, e Jesus então pede a barca de Pedro para poder, a partir da barca, fazer a pregação. Qualquer um que é pescador, também os pescadores do rio Cuiabá aqui sabem que quando você está na barca e você fala com alguém que está no barranco do rio, a voz, a sua voz, né, ela ecoa, e quem está no barranco do rio ouve facilmente o que você está falando de lá da barca. Faz parte de um fenômeno acústico. Pois bem, Jesus sabia que ele tinha esse microfone natural, o microfone de sentar na barca enquanto o povo amontoado lá, né, no barranco, ouvia a pregação. Ali começa verdadeiramente a transformação de São Pedro. Até então São Pedro estava seguindo com os outros. Meu irmão está indo atrás de Jesus, eu estou indo também, etc. Vamos indo. Mas quando Jesus começa a falar, ele começa a mexer com o coração de São Pedro. E ali, mexendo no coração de São Pedro, quando ele termina a pregação, Jesus então convida para ir pescar. Vejam que alguma coisa já mudou no coração de São Pedro. Por quê? Porque racionalmente falando, São Pedro sabia que esse era o pior momento para pescar. Se durante a noite, ele trabalhou a noite inteira, à noite os peixes, por causa da ausência do sol, por causa da temperatura da água, eles sobem à superfície e são mais fáceis, né, de ser capturados. É mais fácil capturar o peixe de noite. Mas de dia vem o sol, a temperatura da água se aquece, o peixe vai para o fundo, ainda mais essa multidão inteira ali na beira do lago fazendo barulho, aquilo espanta peixe, que é uma beleza. Então São Pedro sabia racionalmente que as condições de pesca ali eram as piores possíveis, e no entanto ele poderia objetar racionalmente e dizer: Jesus, não vou, eu já trabalhei a noite inteira, você vai agora me dar um duplo trabalho, vai ser outra trabalheira, eu vou pescar para fazer o quê? Não vai pegar nada. Racionalmente falando, é o fracasso. No entanto, São Pedro crê. Ele já começou a crer. Por causa da tua palavra lançarei as redes. Ali já aconteceu o primeiro milagre. O milagre não é a pesca milagrosa, o milagre é a fé de Pedro. A fé de Pedro que começou. Claro que essa fé depois vai ter que crescer. A fé de Pedro vai ter muito caminho pela frente. Pedro vai acompanhar Jesus, vai ver Jesus caminhar nas águas, pedir para caminhar junto, afundar nas águas, né? Depois vai professar a sua fé,
Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Depois vai no Horto das Oliveiras decepar a orelha do criado do sumo sacerdote. Vai negar Jesus 3 vezes diante dos homens. Vai se arrepender. Vai correr na manhã de Páscoa na direção do túmulo. Jesus vai aparecer para Pedro. A carta aos Gálatas fala de aos Gálatas não. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios fala de uma primeira aparição a Pedro, como nós ouvimos. E aqui, São Pedro vai se tornar esse grande baluarte da fé, a ponto de depois morrer por Jesus, no circo de Nero, em Roma, onde hoje, aos pés da colina do Vaticano, onde ele foi sepultado e onde hoje fica a Basílica de São Pedro, onde está o túmulo do príncipe dos apóstolos. Será um grande caminho, mas vejam só, aqui começa a fé. E é interessante a gente enxergar como é que começa a fé. Fides ex audito. A fé começa do ouvir a palavra. Quando você ouve a palavra de Deus e você vê que ali tem mais do que simplesmente uma mera palavra humana, tem algo que vem do céu, tem algo que está interpelando você, tem algo que está chamando você. Meus queridos, nós somos chamados por Deus a viver essa abertura para a palavra de Cristo. Jesus quer nos falar e quer mudar a nossa vida. Vejam, o que é que Deus quer de nós? Nós não sabemos, não nos detalhes, mas nós sabemos o seguinte. Veja, se São Pedro imaginasse que aquele homem que estava ali pedindo emprestado a barca dele, ele depois iria apaixoná-lo de tal maneira que ele iria derramar o seu sangue um dia por Jesus, talvez naquele momento, com aquela fé fraca assim, talvez ele ficasse abalado. Imagine só, Jesus não disse assim: Pedro, vem e segue-me, tu morrerás por mim, crucificado de cabeça para baixo. Se Jesus tivesse dito isso para São Pedro tinha desmaiado na hora e disse: estou fora. Então, isso é uma das coisas maravilhosas de Deus. Deus não quer que nós saibamos os detalhes do futuro. Deus quer nossa confiança. Deus não quer os detalhes do futuro. O futuro está escondido para você. O futuro está escondido para mim. O futuro está escondido para todos nós. Ele quer a confiança. Ele quer que você receba o pão de cada dia. O que quer dizer isso? Quando Jesus nos ensina a rezar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Jesus está dizendo o seguinte: veja, a graça que você precisa hoje, para ser fiel a mim, hoje, está aqui. Eu estou te entregando. Qual é a cruz de hoje? Qual é a cruz que você está tendo que carregar? Hoje, dia 6 de fevereiro, não a de ontem, não a de amanhã. Jesus não quer que você carregue a cruz de amanhã. Jesus quer que você carregue a cruz de hoje. Sim, e é por isso que Ele esconde a você o futuro do que vai acontecer amanhã. Jesus quer que você carregue a cruz de hoje.
E Ele está dando a você a graça de carregar a cruz de hoje. Hoje Ele está dizendo para Pedro: Pedro, me empresta a sua barca. Hoje Ele está dizendo para Pedro: Pedro, avança para águas mais profundas. Hoje Ele está consolando o coração de Pedro com suas palavras dentro da barca. Hoje Ele está fortalecendo a fé de Pedro com a pesca milagrosa. Esse é o hoje de Pedro. Jesus está fazendo hoje. Ah, mas depois Pedro vai morrer na cruz. Mas se São Pedro fosse cartomante, se São Pedro fosse ler horóscopo, se São Pedro fosse jogar búzios, né? Ou, sei lá, interpretar que tipo de profecias para saber o futuro, e São Pedro ficasse sabendo que ele iria morrer na cruz em Roma, ele ia ficar sumamente espantado. Eu, pescador da Galileia, analfabeto, que só sei aramaico, o que é que eu vou fazer em Roma? Só a viagem para Roma já ia espantar São Pedro. E ainda mais morrer crucificado, condenado pelo imperador. São Pedro nunca pensou nisso. Deus nos acompanha e Ele vai fazendo crescer a fé dos seus santos, e é de fé em fé, é no crescimento da fé que então as nossas vidas florescem, a gente vai crescendo na fé. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender hoje é no nosso dia a dia, na sua vocação do dia a dia. Jesus quer que você hoje abra a sua vida para a sua palavra. Jesus quer que hoje você escute o que Ele está pedindo de você, e Jesus está dando a você a graça de fazer o que Ele está pedindo. A cruz do hoje, a cruz do agora. E Ele está dando consolações, Ele está dando provas, sinais. Confia em mim. Pedro vai confiar imediatamente? Não. Infelizmente, São Pedro vai precisar de muito caminho ainda. São Pedro ainda vai afundar nas águas desse mesmo lago aqui, desse mesmo mar da Galileia. São Pedro um dia vai caminhar sobre essas águas aqui e vai afundar. Nossa vida é altos e baixos, cai e levanta, mas o importante é o seguinte, é você entender que até mesmo se você cai, Deus está com a graça, a mão estendida para levantar você. Então como é que está a sua vida? Vamos lá, vamos aplicar isso tudo que eu estou dizendo aqui para você, bem concretamente. Vamos sair da vida de São Pedro e entrar na sua vida. Primeiro, como está a sua fé? Eu pergunto como está a sua fé, porque é importante você compreender que a sua fé, né, ela é o princípio de tudo. O que é fé? Vamos lá, concretamente. Você precisa crer em Jesus, crer que Ele é Deus, que se fez homem. Então, se Ele é Deus que se fez homem, número 1, Jesus é bom. Jesus é seu amigo. Isso significa o seguinte: eu não sou bom. Não confie em você. É o contrário do que os livros de autoajuda dizem por aí, né? Você pode, você é o cara, você consegue. Não, eu sei em quem coloquei a minha confiança e não foi em mim. Sabe por quê? Porque eu não sou bom, eu sou o meu pior inimigo. Nós não estamos lutando contra os poderes de carne, nós não estamos lutando contra seres humanos, nós temos que manter o foco, que nesta vida aqui nós estamos lutando contra Satanás.
E Satanás quer seduzir você para que você cometa um pecado e vá para o inferno. Então só tem uma pessoa que pode levar você para o inferno, é você mesmo. Veja, ao invés de crer no que Jesus está dizendo, crer no que Satanás está, né, no canto de sereia dele, colocando no seu ouvido. Essa é a luta da fé. Deus disse para Eva, lá no paraíso: não coma desse fruto, você vai morrer. Eva não creu. O primeiro pecado de Eva foi falta de fé. Ela não creu, ela não teve fé no que Deus falou e preferiu crer nas mentiras do diabo, da serpente. A serpente chegou e disse para Eva: nada, que nada, come, menina, você vai ser como Deus. Aqui estava Eva diante de um dilema: eu vou crer em Deus, que me proíbe comer desse fruto, ou eu vou crer em Satanás, que me seduz e quer que eu coma desse fruto? Entendeu por que a fé é importante? Você precisa crer que o que Deus está pedindo de você é muito importante, é o melhor, porque Deus é bom. Não confie em você, confie em Deus, porque Ele é bom, Ele é sábio e Ele pode. 3 coisas, guarde isso no seu coração. Deus é sábio, Ele sabe o que é melhor para você, você não sabe. Às vezes a gente não sabe nem as coisas básicas, não sabe nem que remédio tomar. A gente não sabe que comida é melhor nesse momento para comer. Você está com dores no seu corpo, você não sabe que exercício é o melhor para você fazer. Mas eu mexo o braço, eu paro de mexer o braço, o que é que eu faço? Nós não temos nem o conhecimento básico das coisas. Imagine ter a sabedoria de saber o que é melhor para a minha vida. Deus é sábio, e Deus é bom, Ele quer o meu bem. Então siga o que Ele está falando, porque Ele pode proteger você de todas as cruzes. E se Ele não está protegendo de todas as cruzes, é porque tem uma bondade atrás disso. Existe uma bondade. Se Deus está deixando, por exemplo, se Jesus, lá, Pedro disse, cheio de fé: Senhor, que eu ande sobre as águas. E Jesus diz: vem. Lá pelas tantas, Pedro começa a afundar. Por que Jesus deixou Pedro afundar? A bondade de Pedro enxergar que a fé dele não estava isso tudo. Aquele homem que Jesus vai dizer: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A pedra estava tão sólida nesse momento que ela era a água que afunda. Jesus fez uma bondade e revelou a Pedro a sua miséria. São Pedro podia ter ficado magoado e dito assim: ah, Jesus, que desgraça, olha só, que vergonha que você me fez passar na frente dos outros, como que você permitiu isso? Nada disso. Deus é bom, Deus é sábio, Deus pode. Ele ama você, Ele é seu amigo. Você não é seu amigo, Pedro. Ele sabe o que é bom para você, você não sabe o que é bom para você, Pedro. E Ele pode salvar você, você não pode se salvar, Pedro. Então a fé, ela é fundamentalmente, em primeiro lugar, isso, esta confiança, entrega no que Jesus está dizendo: eu vou obedecer. A fé se manifesta em primeiro lugar na obediência à palavra de Deus. Audire, obediência, é isso, é ouvir intensamente e mudar a vida com isso. Ouvir a palavra de Deus, você vem à igreja, você vai, ouve as pregações, etc, etc. Você está ouvindo o padre pregar,
nossa, volta para casa, como o padre falou bonito, etc e tal, e esquece. Não. Então você não creu, você não teve fé, porque o sinal de que você está tendo fé é que a sua vida está mudando. O sinal de que você está tendo fé é que a sua vida está mudando. Você está disposto a mudar a sua vida. Então, vamos agradecer a Deus essa sua bondade, a graça de termos fé, a graça de crescermos na fé. Qual é a grande prova de amor de Deus? Está escrito lá em São João capítulo 3, versículo 16: Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja só, Deus amou tanto o mundo, que nos deu a fé. Ouça a frase de novo, o que é que Deus está nos dando? O Filho, claro, é o Filho, mas o Filho para que todo que nele crer. Deus nos deu o seu Filho Jesus, veio ao mundo para que nós crêssemos nele, e crendo, alcançássemos a vida eterna. Deus amou tanto o mundo, esse mundo que é inimigo de Deus, esse mundo que crucificou Jesus, esse mundo que não aceita a sua santa religião, esse mundo que persegue a Igreja Católica, esse mundo que está dentro de nós. Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho ao mundo, para que todo que nele crer não pereça. Quem crer não perecerá, quem crer não afundará, mas Deus quer pôr a nossa fé à prova para que ela cresça. Nós temos que crer, meus queridos, que se nós estamos em estado de graça, Deus está conduzindo cada pequeno detalhe de nossa vida. Cada pequeno detalhe de nossa vida. Então, vamos crer. Vamos crer. Se você não está em estado de graça, vá se confessar. Mas se você está em estado de graça, você está dentro da providência divina, e cada pequeno detalhe, até mesmo os desastres que você acha que são desastres, são na verdade grandes bondades de Deus. Creia, creia, creia. É isso que Jesus está querendo de São Pedro nessa sua vocação. Então a primeira vocação de Pedro é a vocação que produz a fé, e São Pedro então vai crescer de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, até ser o grande mártir de Cristo, o príncipe dos apóstolos, que com o seu sangue é para nós a pedra sobre a qual Cristo edifica a sua igreja. Mas nessa altura do campeonato, a fé de Pedro só está começando. A nossa fé também. Então vamos crescer nela. Faça o que Jesus pede de você, obedeça os mandamentos, rejeite qualquer pecado, até mesmo uma mentirinha que seja, não queira, faça o que, fique na luz. Gente, não mintam, a mentira é a arma do diabo. Onde está a mentira, não está Deus. Não mintam. Rompam de vez com essa história de mentirinhas para escapar de pequenos inconvenientes. Onde está a mentira, por pequena que seja, ali está o rabo de Satanás.
Vivam na luz da verdade. Obedeçam as coisas que Deus está pedindo. Obedeçam os mandamentos, sem espertezas, sem querer escapar, fazendo as coisas como Deus quer. Então, com grande confiança em Deus, vamos entregar a nossa vida e dizer: Senhor, o que está acontecendo com a minha vida não tem muita lógica, mas em atenção à Tua palavra, eu lançarei as redes, confiante. Confiança em tudo, em cada pequeno detalhe, porque Deus está cuidando de nós. Ele é bom, Ele é sábio e Ele pode.